Olá galera do canal Vasco em Análise, mais um dia aqui para falar sobre Vasco, situações relacionadas a Vasco, periféricos, campo e bola, etc. Bom, vamos começar aqui falando sobre o Maracanã. O Vasco joga segunda-feira agora contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, e a próxima partida é contra o Galo, em São Januário. São Januário não, no Rio de Janeiro, porque São Januário está vetado ainda para o público. O Vasco pode jogar no Rio de Janeiro com torcida, mas não em São Januário, por conta de uma punição da justiça comum, mesmo o Vasco tendo já se livrado das punições da justiça desportiva. Logo, a gente ainda tem que resolver isso com a justiça comum, e até lá a gente não pode jogar com os portões abertos em São Januário. O Vasco solicitou ao consórcio Maracanã, leia-se Flamengo e Fluminense, para que o Vasco pudesse jogar no Maracanã contra o Galo na próxima semana. Né? Próxima semana se inicia segunda-feira, na outra semana, Diego. E até agora não houve resposta alguma. Eles não se manifestam, não se posicionam, não ajudam ninguém, né? E fica aqui a reclamação, até o descontentamento com a situação que o Vasco fez lá atrás, né? Quando houve aquela tragédia dos meninos da Gávea lá, e o Vasco, sempre de peito aberto, manda mensagens: estamos com você, Flamengo, estamos do teu lado. O Flamengo não está do lado do Vasco, o Fluminense não está do lado do Vasco. São dois times hoje que têm relacionamentos muito ruins com o Vasco, e isso é fato. Não adianta fazer biquinho, que é fato. O Flamengo se lixa para qualquer um, só pensa nele, e o Fluminense está indo nessa rebarba aí, né? O Flamengo sempre quis ser o segundo time do Rio de Janeiro, porque primeiro time por torcida é o Flamengo, mas o segundo time com relação à torcida, títulos, é o Vasco ainda. E está aí o motivo do Fluminense odiar o Vasco. E por isso, quando eles têm a possibilidade de prejudicar o Vasco, eles vão prejudicar, como vem sempre prejudicando. Inclusive, quando o Fluminense for jogar em São Januário no último jogo aí, quebrou tudo, destruiu o vestiário, a sua torcida destruiu os banheiros, e não é uma... eles se odeiam, né? E o Vasco tem que se ligar nisso, tem que parar de ser o primo bom, tem que parar de ser o bonzinho, porque pede para jogar no Maracanã, não há resposta em 5 dias, é um tratamento ridículo, né? Notadamente desse Landim, que é um cara arrogante, prepotente, que eu nem consigo olhar para esse cara numa entrevista, né? Tem até asco dessa figura. E eu acho que o flamenguista também tem, né? O flamenguista raiz também tem, que ele não representa o Flamengo. O Flamengo não é isso. O Fluminense não é o Bittencourt, também super arrogante, prepotente, fala mal do Vasco, com aquela cara como se fosse um herói do Fluminense. Então essa gente, eu repugno todos vocês. E fica aqui a minha reclamação, né? Primeiro assunto do vídeo, a questão do Maracanã. O Vasco não obteve resposta alguma, estamos aí, né? À disposição dessa gente, desses canárias que jogam contra o futebol carioca. O segundo ponto do vídeo é para falar sobre agora a possibilidade do Vasco contratar um 10, né? E sempre se fala que o 10 é o cara, é o jogador que chama título, ajuda a conquistar título, enche estádio, vende camisa. É uma quase certeza que o time vai jogar bem quando ele está em campo, bota medo nos adversários. É isso que o Vasco precisa. Todo time precisa, né? Você raramente vê aí um time sendo campeão, até vê, mas é raro. É mais fácil você ser campeão com um craque, que notadamente veste a camisa 10. Pode ser o 7, pode ser o 8. Camisa 10 aqui, entre aspas. O Vasco precisa de um craque. E está aparecendo agora como o Vasco estaria fechando com o Dimitri Payet, né? Seria a 6ª ou 7ª tentativa do Vasco, não é a primeira. O Vasco nunca focou nesse jogador, nunca se escutou notícias disso, e agora, na correria, no sofrimento do Paulo Brax,
de salvar o seu mandato como diretor, criar uma repercussão boa junto aos torcedores, e geral está caindo, né? O Olympique de Marseille, que é o time no qual o Payet joga, não quer mais esse jogador como participante do elenco. Acabou de dispensar ele dizendo, olha, eu só quero você como da minha parte na diretoria. Fora do campo. Mais ou menos como aconteceu com o Nenê. E aí os jogadores do Vasco, quem não entende de Vasco, quem não estuda, quem fala por falar, olha, perdemos o Nenê, ele foi pro Juventude, está jogando bem lá. Juventude é segunda divisão e o Olympique de Marseille joga no campeonato francês, que é muito fraco com relação ao brasileiro. Nós temos times aqui muito fortes com relação ao campeonato brasileiro. Então o Dimitri Payet, com 36 anos, quando o próprio time não quer ele, tenta colocá-lo como um diretor, vai salvar o Vasco, vai ser o 10 que o Vasco precisa. E outra coisa, esse 10 não é um 10, não é um souvenir, não é uma coisa que se vai lá e se vê, tá jogando. Não, tem que jogar, tem que produzir. E ele, notadamente, não é o 10 clássico, o meia armador, o cara que conversa com 8, o cara que até chega no ataque, faz gol, dá assistência, mas não é esse cara que o Vasco está precisando. Quem acompanha o dia a dia do Vasco, temos um buraco terrível no meio de campo, por onde a bola não chega, e desde sempre o Barbieri e os outros que vieram depois do Barbieri tentam jogar no 4-3-3 com pontas criadores. O Vasco não tem ponta criador para suprir o 10. O Vasco não tem o 10 atualmente. O Paulinho é muito cedo para falar que ele pode fazer a função do 10. Jogou uma partida só. E o Orelhano, como eu já falei aqui em outros vídeos, é um ponta construtor pela direita. E nós não temos ninguém que construa pela esquerda. O time tem que ter jogadores que construam pelos dois lados. Ou um 10 que balance pelos dois lados. Entendam isso, comecem a entender um pouco de futebol, deixem de ser espectadores do futebol que vejam só o resultado, tentem entender como é a engrenagem. Um time não ganha à toa, um time ganha com criação, um time ganha com jogadores que possam, do meio para frente, criar. E por exemplo, o Vasco jogando como jogava no 4-3-3, havia um esforço demais para esses dois pontas que criavam, que eles sempre tinham que voltar para cobrir os alas, os laterais, e se cansavam para chegar no fundo. Então, esse Dimitri aí é o cara que vai salvar o Vasco, 36 anos, fim de carreira, e todos os canais, né, youtubers, jornalistas youtubers, né, estão endeusando aí. Eu vou esperar para ver. Nem sei se vai fechar, porque já se teve muito perto, né? Segundo esses caras aí, Vieto tá fechado, Lanzinho tá fechado e nada. Então eu vou fechar aqui esse tema, aguardando ele chegar e jogar, sendo que a gente precisava de um cara com menos idade. A gente mandou embora o Nenê e está contratando um cara com as mesmas características do Nenê. Complicado, né? Aqui, quando tem alguma coisa boa dos times, notadamente Flamengo, Fluminense e Botafogo, eu não falo. Eu falo bem, não falo mal. E quando eu critico aqui Landim, quando eu critico Braz, Bittencourt, não é o Fluminense. São os caras que estão lá. Porque esses caras passam e as marcas ficam, né? Quem viu o primeiro tempo de Flamengo e Olímpia, viu os primeiros minutos, né? Um Bruno Henrique muito agudo pela esquerda, o ataque pela direita chegando bem forte, 3 espetadas e um balançando ali, e o time parecia que ia fazer 3, 4 gols. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo tem várias formas que ele joga. Depois ele baixa um pouco mais as linhas, com o São Paulo menos, tá? Com o Jorge Jesus, a gente verificava um time posicional, espetado lá, trocando passos. Depois ele baixava um pouco a linha até o meio de campo,
para dar profundidade. Depois ele baixava um pouco mais para ter mais profundidade ainda, para enganar o adversário. Botava 2 caras para correr contra os zagueiros, sempre com várias possibilidades de esquema tático no jogo. Por que eu falei disso? Porque o Vasco precisa ter várias possibilidades de jogar, como o Flamengo jogava naquela época, e pode jogar agora. O Flamengo tem peças para jogar em vários esquemas táticos. E o Vasco não tem jogadores para jogar em todos os esquemas táticos. Se o Vasco quiser ser um bom time como o Flamengo em hipótese alguma eu sou clubista aqui de ficar com raivinha, não. O Flamengo joga bem, o Fluminense joga bem, o Botafogo joga bem, eu falo. O Fluminense está jogando bem, bem armado. Joga até mal quando os times não dão a profundidade, falo isso com os meus amigos que entendem de futebol. Quem tem 2 neurônios entende que o Fluminense ele é aquele time que gosta muito de profundidade pelos lados, né? Então quando você deixa ele fechadinho, ele tem tem grandes dificuldades para chegar, fazer gols e tal, e o Diniz tem que pensar mais nisso, para mudar um pouco mais o esquema, talvez às vezes baixar um pouco mais a linha do Fluminense para tentar o contra-ataque. Botafogo também joga muito nesse esquema, um time sorrateiro, e sempre esses assuntos linkados com o Vasco, porque o Vasco precisa ter jogadores para vários esquemas durante a partida. Não é toda partida uma escalação, toda partida um esquema tático só, nem 8 nem 80. O Vasco tem que ter jogadores para fazer essas funções. E o Dimitri é esse jogador para fazer a função. Ele vai conseguir jogar um esquema que o Vasco dê essas linhas para jogar no contra-ataque. Vai ter gás aos 36 anos, no futebol francês, onde o Olympique de Marseille não quer mais. Bom, já me estendi demais nesse assunto, mas é importante, porque esses assuntos são sempre de valor para quem quer começar a entender futebol, quer começar a olhar futebol com outros olhos, né? Então fecho aqui o segundo assunto. O terceiro assunto é dizer que o Brax, comigo não tem credibilidade, né? Hoje, vendo todos os podcasts que você pode imaginar, lives de ontem à noite, que se estenderam pela madrugada, vídeos de hoje, né? Pessoal aí endeusando o Brax, agora vai, não sei o que, blá blá blá. O Brax, ele não tem credibilidade, e ele até hoje, quer dizer, ele não vai dizer isso, né? Ele, ontem na conversa entre amigos, né, que ele teve lá com jornalistas do Vasco, que cobriram a entrevista do Rossi, ele em off, ele disse lá que ele não tem poder para contratar, não tem poder para dizer quando tem que contratar. Claro, é um cara que foi colocado lá, é o rosto da 777 no Vasco. Esses caras que estão acima não colocam a cara, porque eles têm vários times para cuidar. E essa tal de flagship, que o Vasco seria flagship, blá blá blá, eu estou tentando ainda verificar isso, não estou vendo nada disso. Flagship é quando uma SAF tem vários times e ele escolhe um e coloca no contrato dizendo que esse time é o principal, para onde os maiores recursos irão, né? O Vasco tem o Gênova, acabou de contratar um belo jogador, e eu não sei se o Vasco concretamente é a flagship. Então, voltando aqui no tema, sem perder o foco nunca, jamais, o Paulo Brax não tem credibilidade. O Vasco soltou uma nota aí, dizendo que deixou de contratar o Rojas, porque o Rojas não quis renovar o empréstimo com o River Plate, para que pudesse ser emprestado para o Vasco, e alguns canais da internet, canais de jornalistas, disseram que não, que o Vasco não tinha dinheiro naquele dia, quando fechava a janela, para fechar o empréstimo do Rojas. E aí, esse ponto específico, ninguém cobrou o cara e ninguém vai cobrar. Ontem, na conversa entre amigos, ninguém espeta ele, porque se espetar, fica fora da panelinha de entrevistas que esse Paulo Brax concede. Por que não dar uma entrevista pública para os torcedores do Vasco, para a mídia em geral, ter acesso às informações? Eu, se fosse jornalista, se fosse credenciado lá, eu não aceitaria isso. Eu ia reclamar. Seria uma situação assim, é uma situação ridícula
onde poucos têm acesso, aquela panela ali, fechadinha, que faz algumas perguntas e ele faz cara feia em outras. Bom, Paulo Brax não tem credibilidade. Digo mais, hein? O Paulo Brax, ele é tão assim, uma pessoa tão que engana as outras pessoas. Ele agora veio com a seguinte situação: verificamos que o Vasco tem jogadores novos, vamos corrigir a rota. Quem verificou isso, cara pálida, é o senhor mesmo. O senhor que contratou jogadores jovens, o senhor que apostou na base em algumas posições. Você fechou a zaga e um ou dois do meio de campo com contratações de pessoal um pouquinho mais velho, mas o meio de campo e o ataque, o senhor falou, temos jogadores para suprir essas posições. Agora, já em penúltimo colocado, o senhor está pensando em dizer que verificou agora e agora começa a contratar vários jogadores velhos para fazer uma média, né? Porque quem não sabe, nos scouts, lá em cima ele vai dizer, de forma canhestra, olha, o Vasco não era tão novo assim, porque vai juntar as idades desse pessoal que está chegando agora, mais velho, com o pessoal mais novo, e vai ficar numa média ali entre 27 e 28 anos, para ele poder se defender. Então, você não tem credibilidade, Brax. Se alguém aí está indo na tua onda, está começando a puxar teu saco aí, não sei porquê, e tal, é o chapa branca, aqui não. O senhor é o penúltimo colocado do campeonato, colocou a gente lá e tem que resolver isso. E se não resolver, é muito fácil. Ano que vem o senhor sai, como sai o Luiz Melo, a culpa não vai ser dele, e a gente fica aí, o vascaíno, que não é bobão, que não é palhaço, para ficar contente com propostas, mas cadê o caso concreto? Cadê a melhora na tabela? Tem que cobrar. Temos que cobrar a 777. E a gente não está cobrando a 777. Não está cobrando. Não está cobrando coletiva dele falando que tem que ser falado. Perguntas que têm que ser respondidas, que a gente não tá falando isso. Tá aí, solta uma noticinha aqui, solta uma noticinha aqui, e eu repito, canais do youtubers, canalhas, colocam na parte da manhã, fechamos, contratação, Brax, agora vai, para ganhar like, voto, e à noite bota vídeo, bota live para falar mal. Pô, vocês não têm credibilidade. O youtuber, um comunicador, né? Porque a comunicação, o Supremo já falou, não é privativa do jornalista. É para quem quiser se comunicar. O comunicador, jornalista ou não pode fazer isso. Não pode ter essa conduta esquizofrênica para ganhar like. Tem um proceder, com o tempo, o torcedor, que isso aqui é o futuro, é o presente e futuro. Os canais abertos vão fechar. Quanto mais as pessoas vão procurar informações dos seus clubes, nos específicos nichos, nos canais de youtubers. Então, Paulo Brax, você não tem credibilidade, você está enganando aí meia dúzia de jogadores, de torcedores, perdão, graças ao seu talento. Você deve ser muito talentoso por conseguir enganar o pessoal. Mais uma informação, vale 1,5 milhões de Mitre ao mês? Com esse dinheiro de 1,5, não teria contratado 3 jogadores, cada um de 500 mil? É isso mesmo? Ninguém vai reclamar? 1,5 milhão. Não pagamos o Galo do Jair, não pagamos outros times nas janelas, não colocamos o dinheiro do Andrei para dentro, não pagamos as luvas do Andrei, não botamos o dinheiro dele para dentro, do Pedro Raul, do Egnaldo, e ninguém fala nada. Tá tudo bem. Salário está em dia. É uma obrigação. E mais, se o salário não estivesse em dia, fatalmente deveria ter uma cláusula no contrato, ser um contrato justo, de rescisão do contrato. De rescisão, porque se a SAF comprou um time e seu maior produto é o futebol, não pagar em dia, tem que haver uma rescisão. Então eu acho, não tenho certeza, isso aí é pensar, né? Quem tem pelo menos 2 neurônios,
que se o Vasco não pagar, a SAF não pagar em dia os salários, tem que haver uma rescisão, isso tinha que estar no contrato. Por isso, o pagamento em dia dos salários, né? A live está ficando um pouco extensa, mas desculpa, eu tenho que falar as coisas aí. Não tem como não falar, né? Vou ficar por aqui para não estender muito, vou tentar soltar um vídeo mais tarde. Tentar soltar não, vou soltar um vídeo mais tarde com campo e bola, escalação, quem vamos ter no jogo contra o Bragantino e numa situação ruim, porque o Bragantino empatou com o América Mineiro, foi eliminado da Sul-Americana e vai vir agora mordendo para cima do Vasco para conseguir pegar uma Libertadores, se manter na Sul-Americana para 2024. E o Vasco, que achava que ia pegar uma molezinha, tipo Bragantino classificado na Sul-Americana, vai poupar alguns jogadores para descansarem, para continuar no Brasileiro com calma, porque ia ficar em duas frentes. Mais uma vez o Vasco tem outra pancada aí. E friso, aqui eu não sou bairrista, eu não falo mal por falar. E quando tem que falar bem eu falo. O Flamengo, que tem um timaço, foi lá e perdeu de 4. Então se o Vasco foi lá e perdeu de 4, é um perigo, porque o Vasco não chega nem aos pés do time do Flamengo. A gente vai chegar lá um dia, vai disputar de igual para igual. Mas esses caras não estão deixando, né, Paulo Brax? Não estão deixando. Fico por aqui, fiquem com Deus e vamos torcer para um bom jogo Bragantino e Vasco lá em Bragança Paulista no domingo, na segunda-feira, perdão, para que a gente possa voltar a ser feliz. Fiquem com Deus.